E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar por que as civilizações se corrompem, né, como no caso a nossa própria civilização. A gente tem hoje uma série de livros falando da crise do Ocidente, né, como o Ocidente vem... como o Ocidente é uma civilização em decadência. Isso funciona tanto no cenário macro, você olha o Ocidente como um todo, ou você vai tornando esse cenário mais local, né, nos países, nas cidades, nos bairros, até mesmo nas famílias. Essa corrupção ela é facilmente observável, né? Basicamente, eu vou utilizar para fazer essa descrição a ideia de Platão, né, do rei filósofo, que eu vou chamar de uma ordem natural, que, na minha opinião, nesse aspecto, ela casa muito bem com a ordem cristã, que eu considero a ordem natural, e o modelo doentio, o modelo, usar um termo do Lobachevsky, né, daquele livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, uma ordem patocrática, não sei nem se eu consigo pronunciar, né, que vem de patocracia, né, de uma ordem doente, corrompida. Ele associa essa corrupção com uma doença mesmo fisiológica, ele como psicólogo, ele considera isso uma doença social, né, da psicologia, que é formada a partir de psicopatas, né, pessoas que a gente sabe que os psicopatas são aquelas pessoas que não têm discernimento moral. Eles observam e conseguem compreender esse discernimento das pessoas comuns, mas eles mesmos não se emocionam com essas questões, né? Isso não tem tanta importância para eles. Eles sabem até fingir muito bem essas emoções para o seu próprio proveito. Na verdade, eles usam muito disso, né? Essa vitimização, essa coisa assim, eles apelam muito para isso de uma forma geral, justamente porque eles entendem esse mecanismo. Eles usam, é como se eles usassem esse sentimental com a parte racional. Então eles usam disso, né, para perverter a ordem, né, e tomar o poder. É isso que eu vou explicar. Como uma sociedade, o que seria uma ordem normal, e o que acontece, o que os psicopatas conseguem fazer para perverter essa ordem e assumirem o poder. Tá? Então eu interpreto essa noção do Lobachevsky um pouco pelo olhar cristão, tá? Porque ele coloca muito uma ênfase na questão psicológica como uma doença. E eu acho que tem de fato a questão tanto genética, psicológica, a questão social, né, que vai influenciar para você ser uma pessoa boa, uma pessoa mal, mas eu acredito que no fundo, existe sempre o livre-arbítrio, a decisão humana de que acaba escolhendo um lado, e a partir do momento que você escolhe aquele lado, vai se tornando uma bola de neve, você tende a cada vez mais ir para aquele lado, tanto para o mal ou para o bem, né? A ordem, primeiro eu vou explicar a ordem natural. A ordem natural seria aquilo que o Platão tentou explicar com o rei filósofo na República, né? Porque é uma questão até, se você parar para pensar, um pouco óbvia, porque as pessoas mais sábias, as mais preparadas, elas têm que ocupar os postos mais elevados. Isso é melhor até mesmo para as pessoas mais incultas, né? Por exemplo, supondo, tem 3 irmãos, eles herdaram uma empresa do pai. Um entende muito daquele assunto de administração e os outros 2 fazem outras coisas. Um trabalha com música, o outro é esportistas, não se preocupam com essa questão de administração. E eles vão dividir o rendimento entre os 3. Um entende muito de administração, é uma empresa, né? O outro de música e o outro é um esportista, um jogador de futebol. Para os 3 vai ser melhor se aquele que sabe de administração administra essa empresa do pai, né? Embora os outros possam ter uma coparticipação, né? Se tiver que ter uma decisão final nas questões, esse indivíduo que entende mais do assunto, que é mais capaz, ele tem que ter uma voz mais ativa, né? Porque se o que não entende direito, ele tem tanto poder de opinar quanto o que entende, a tendência é o negócio não funcionar, quebrar. Isso funciona tanto numa empresa, em qualquer tipo de organização. Até a organização criminosa ela precisa de uma certa hierarquia e de ordem, e eles impõem essa ordem com muita veemência, porque senão não funciona. Justamente porque você tem indivíduos muito corrompidos ali, você precisa de muita disciplina, né? Qualquer tipo de organização precisa disso. E a grande diferença para mim de uma ordem, de uma sociedade saudável, normal, natural, e uma sociedade doente é essa. Quando você consegue colocar os mais sábios, né, os mais preparados numa hierarquia superior, né, esses vão comandar. Isso, o grande X da questão que eu acho que vocês têm que entender aqui é o seguinte: o próprio Aristóteles já dizia isso. Se um indivíduo não é capaz, é muito melhor ele ser guiado por aquele que é capaz do que ele se autoguiar. Por exemplo, eu sou nutricionista. As pessoas vão me pedir orientações nutricionais, por quê? Elas podem comer o que elas quiserem? Podem, mas eu estudei aquele assunto, né? Então eu tenho muito mais condição de orientar, é muito melhor elas seguirem as minhas orientações do que seguirem as próprias. Isso funciona em qualquer setor, em qualquer área, né? Eu também sou profissional de educação física, com relação ao exercício, as mesmas coisas. É a mesma coisa, ela pode chegar na academia e sair fazendo a esmo, mas a chance dela se machucar ou não ter resultado é muito grande. Então, por isso as pessoas procuram profissionais, especialistas, né, em determinadas áreas, né? Só que só tem uma diferençazinha pra gente não cair no positivismo, né? É o seguinte: esse mais sábio pro Platão, né, e também para a tradição cristã, no ponto que eu vou assimilar que elas são muito parecidas, esse mais sábio não é só uma questão técnica, porque os exemplos que eu estou dando aqui, eles são basicamente um conhecimento técnico, e aí você pode cair numa tendência positivista, né, que é o erro positivista, de achar que só a questão técnica é o suficiente, e a gente cai nesse caos que a gente vive. Esse sábio pro Platão não é aquele que conhece o bem, mas que vive o bem, né? O próprio Aristóteles fala isso. A gente não estuda o bem para saber o que é o bem, a gente estuda o bem para fazer o bem. Ou você
faz aquilo ali ou não serve pra nada esse estudo seu, isso é palhaçada, né? E hoje em dia é justamente o contrário, né? Você estuda para ter o diploma, se você sabe ou não interessa, é esse nível de hierarquia. Por isso que a gente vive numa sociedade corrompida, né? Quando você não tem esses mais sábios na parte superior da hierarquia. Então, assim, por que eu tô explicando bem essa parte? Muita gente vai achar que isso é injusto, os homens são iguais. Essa noção de igualdade, ela foi o grande trunfo, né, dos revolucionários e dos psicopatas, como eu vou explicar, para corromper essa hierarquia natural, que é dos mais sábios, os mais preparados. O próprio Cristo criou uma hierarquia no Evangelho, se você presta atenção. O primeiro é Pedro, claramente, né? Depois ele tem uma certa preferência, sempre chamar nos assuntos mais importantes, ele chamava Pedro, João e Tiago. Então, quer dizer, e aí depois você tinha 12 discípulos, depois você tinha 72. Né? Então ele forma claramente uma hierarquia, né? O mais sábio por cima. O Pedro é o quê? Era aquele que Pedro tinha uma personalidade forte, difícil de ser corrompida. Né? Por isso que ele escolhe Pedro. É a personalidade do líder. Embora pudesse haver outros que fossem mais brilhantes em outros aspectos, como o próprio João. Você lê o Evangelho de João, você vê o brilhantismo dele, mas o Pedro era mais firme, era mais sólido. Né? Tanto é que o nome, por isso que Cristo deu, foi Cristo que deu esse nome de Pedro para ele, né? Então, esse mais sábio não é só no sentido hoje que a gente tem de sabedoria, de uma sabedoria técnica, não, ele é PhD. O cara pode ser PhD e um grande filho da mãe, não presta pra nada. Esse cara não deve estar em cima, pelo contrário, esse cara deve estar do meio para baixo. O sábio no sentido de Platão, e aí envolve tudo, tanto esse conhecimento técnico, como um conhecimento moral, como aquele que faz, né? O Aristóteles também vai dizer, a virtude está no hábito, é aquele que pratica. Não adianta você ser virtuoso da boca para fora. Eu escrevi um livro aqui sobre virtude, toma, tá, mas você segue aquilo. Não vai fazer igual o Rousseau, né? Que escreve um livro sobre educação, pega os 5 filhos e bota no orfanato. Para Platão, o Rousseau não passa de um palhaço. Você fala, meu filho, você pega esse livro de educação que você escreveu e enfia naquele lugar, porque você só pode estar de brincadeira comigo, né? Só hoje em dia, com essa noção corrompida dos valores, com essa coisa que vem se degradando, pra gente aceitar um cara que bota os 5 filhos num orfanato, querer dizer como é que eu vou educar o meu. Você fala, meu filho, você tá de brincadeira, né? Esse cara, no mínimo, merece você mandar ele passar. Não, mas esses caras hoje que são tomados como exemplo. Essa se você começa a ver essa noção de hierarquia pervertida, invertida. Você começa a inverter essa ordem. Né? Então essa ordem natural é melhor tanto para o líder, né? O próprio Chesterton fala, o líder, o comandante, não é aquele que quer ser o comandante. Não é você ter o prazer. O comandante é uma responsabilidade tremenda. É um trabalho miserável. Né? Você é perseguido, você é criticado, você praticamente abdica da sua vida em função daquilo. Esse é o verdadeiro líder. O Chesterton fala, o líder é aquele que não quer ser líder. Ele acaba assumindo a liderança por uma questão de necessidade. Ele entende que aquilo é uma missão para ele. E ele vive aquilo ali. Não aquele que senta ali, não, agora eu vou mandar. Esse é o tirano, esse acaba sendo o tirano, né? Porque são as duas formas são muito parecidas. Né? Embora no discurso seja muito diferente, as formas são muito parecidas. Por quê? Você vai falar assim, na União Soviética, por exemplo, os regimes revolucionários não tinham hierarquia, eles falam tanto igualdade e não tinha hierarquia, lógico que tinha. A diferença é que é uma hierarquia corrompida e uma hierarquia muito mais dilatada, onde os melhores não assumem os cargos que deveriam assumir. Então você aumenta essa distância, não faz uma pirâmide assim, né, onde você vai, uma hierarquia onde as pessoas vão assumindo os postos à medida que tem talentos para isso. Não, você bota uma casta que acaba sendo os donos do poder absoluto, militar, político, econômico, você concentra todos os poderes. Nisso o Olavo fala muito bem, nessa elite revolucionária. E ela passa a ter um poder absoluto de pessoas que estão abaixo e não podem fazer nada, completamente submissos, completamente dependentes. Quer dizer, você tem claramente uma hierarquia corrompida. Né? Essa é a diferença que eu falo. Né? Enquanto o sábio é aquele que assume o poder como uma missão, o tirano dessa hierarquia revolucionária é aquele que não controla a si próprio, não controla os próprios desejos, né? E é consumido pelos próprios desejos, é dominado pelos próprios desejos e tenta dominar os outros, inclusive. Né? Ele quer dominar todo mundo, ele quer ser a voz de todo mundo. Ele não tem a verdade como norte. A noção de verdade nessa hierarquia corrompida já está totalmente corrompida também, né? Então, voltando a essa questão do regime natural, né, platônico, do sábio, né, eu estou até extrapolando, estou indo um pouco além do que o Platão falou, né, até olhando pela realidade, vendo como as coisas são. Então você tem essa hierarquia natural, essa hierarquia onde os mais sábios, mais preparados, vão estar em cima, e aí automaticamente em torno desse sábio você vai formar uma elite de intelectuais, pessoas capazes, pessoas boas, pessoas nobres, nobre, né, no sentido que se corrompeu hoje em dia, até nobre no sentido de pessoas mais nobres, pessoas mais capacitadas, pessoas mais boas, melhores, mais capazes, mais caridosas, né, que querem de fato servir também. Lógico, existe uma certa compensação à medida que você assume postos com mais responsabilidade, com mais trabalho, você acaba sendo mais recompensado. É uma relação de custo-benefício nessa pirâmide natural, saudável e hierárquica. Né? Por exemplo, quando você está em guerra, o rei é o primeiro a morrer. Quer dizer, a guerra só acaba quando morre o rei. Muitas pessoas que estão abaixo dessa hierarquia social, a guerra quase não influencia. Né? Depende do tipo de guerra também. Se for uma guerra total, o que acontece justamente nos regimes revolucionários, onde a guerra toma toda a sociedade, como foi, por exemplo, na Alemanha, né, revolucionária, a guerra, todo mundo acaba sendo impactado. Mas nos antigos regimes, você tinha uma nobreza, você tinha um rei ali, muitas pessoas comuns não faziam a menor diferença, estava em guerra ou não estava em guerra. Elas não eram obrigadas a ir para a guerra. Esse negócio de obrigação para ir para a guerra começou com o regime democrático.
né? Aí todo mundo, onde você pode, quando o povo passa a opinar, né, sobre tudo, ele opina inclusive em pagar para ele mesmo ganhar um lugar lá na linha de frente na guerra, porque todo mundo passa a ser obrigado a ir para guerra. Isso não era assim numa hierarquia justa, né? À medida que você sobe nessa hierarquia, você tem sim benefícios, mas você tem responsabilidades muito maiores. Por exemplo, a guerra. Ela é uma responsabilidade muito maior para a nobreza. E são eles que estão na linha de frente, estão comandando, né? E estão com a cabeça a prêmio, né? Inclusive o rei quando você vence quando tem uma guerra, você vence o rei. Você só vence a guerra quando você mata o rei. Né? Então, quer dizer, numa guerra é quem tá ali em maior perigo, vamos dizer assim. Então, quer dizer, isso seria uma hierarquia normal, natural, né? Você tem, à medida que a pessoa tem mais capacidade, ela assume postos mais elevados, isso em todos os níveis, tá? Desde um reitor de faculdade, um comandante da escola, num grupo de oração, deveria ser assim. Hoje em dia não é. Você vê uma clara noção de que a gente vive numa sociedade corrompida, que em todos os postos de liderança você está cercado de pessoas incapazes. A pessoa não sobe na hierarquia por competência, por mérito. Muito pelo contrário, às vezes ela vai descer, porque o regime revolucionário tende a inverter isso. Se você for muito bom, você começa a ser uma ameaça à hierarquia. Então eles vão fazer de tudo para te abaixar, para não deixar você subir, para você não ter voz. A verdade ela tem que ser calada num regime doentio, né? Então o que eu queria deixar claro é que porque hoje em dia a gente olha com muita inveja para isso, né? Com muita assim, não, ele não pode, eu não posso, eu tenho que ter tudo que ele tem, não sei o quê. E só pelo lado bom, né? Pela responsabilidade, que o cara trabalhou, que o cara se dedicou, isso aí ninguém quer saber. Mas ele quer o bem, o carro que ele comprou. Então, quer dizer, aí as pessoas querem o bem só material. Mas não entende que isso é uma hierarquia natural. Isso as pessoas antigamente elas compreendiam muito bem. Essa hierarquia é natural, faz parte, e acaba sendo bom para todo mundo, principalmente para os mais pobres, gente. Quando você pode olhar os países bem-sucedidos, os mais pobres são menos pobres. Eles são pobres em relação aos que estão em cima, mas em relação aos países, eles são até considerados ricos. Os Estados Unidos hoje vivem uma certa decadência também, mas há muito tempo as pessoas falam, não, o pobre nos Estados Unidos tem 2 carros, tem não sei o quê, tem casa, não sei o quê. Por quê? Porque mesmo, não quer dizer que você é pobre, você está abaixo, mas você em compensação tem responsabilidades menores, aproveita muito mais a vida. Muitas vezes as pessoas que estão embaixo são as pessoas que de fato vão aproveitar a vida e têm direito de aproveitar, porque não tem muita responsabilidade, está embaixo, produz, faz seu trabalho e vive a vida, curte a vida. Tudo tem o seu equilíbrio. Então, quer dizer, ninguém está melhor do que ninguém por estar numa posição mais acima ou mais abaixo. Você está mais abaixo, ótimo, vive a sua vida, curte, pratica esporte, malha, você vai ter uma condição boa, isso é o ideal, numa ordem natural, o ideal. É lógico que dentro da condição humana, né, houve o pecado original, né, antes disso a queda dos anjos, então quer dizer, a gente tem essa influência do mal a partir dessa escolha dos anjos e humana, a gente escolheu pecar, né, com Adão, nosso ancestral, e a gente colhe os frutos desse mal. Quer dizer, no mundo é muito difícil você manter isso por muito tempo. Geralmente, o Lobachevsky fala, esses ciclos eles se alternam, né? Você tem tempos prósperos, pessoas boas assumem os cargos de liderança, uma sociedade vive um tempo saudável. Normalmente quem quebra uma empresa é quem? É o herdeiro. Porque o pai geralmente constrói, trabalha pra caramba, é um cara competente, ele constrói. Quando chega o herdeiro, o segundo ou o terceiro, ele já não viu aquela luta para conquistar. Então ele acha que aquilo é normal. E aí ele assume e quebra. E o negócio começa a corromper, começa a quebrar, começa a dar errado. E aí vamos explicar agora, né, o regime doentio. Como é que acontece essa doença da sociedade? E aí eu acabei não completando, vou colocar você falar. Esses regimes se alternam, porque a partir do momento que está muito bom, essas pessoas elas vão se enfraquecendo, se preocupam menos com a defesa, né, com a cultura, em passar os valores, em praticar esses valores, e a sociedade vai se corrompendo e se alterna para um regime ruim. Quando entra um regime ruim, né, aí sofrem gerações com relação a isso, e aí depende do quanto você cai. Se você tinha uma moral mais sólida, essas oscilações elas são, você fala assim, tem uma crise nos Estados Unidos? Tem, mas é muito melhor do que a crise que tem na China, do que a crise na União Soviética. Se você tem mais virtude, construiu mais riqueza, mais valores, você cai, mas você cai menos, e aí você sobe, depois você sobe mais. Você pode viver essa onda de sobe e desce lá embaixo, né? Ou mais para cima, né? Mas sempre acontece essa alternância, porque aí depois você tem uma corrupção e aí as pessoas vivem tempos ruins, né? Que é o que a gente está nessa tendência de cair para querer subir. Aqui no Brasil você vê que justamente as pessoas se importam cada vez mais com esses assuntos, de estudar, de valorizar as tradições, o cristianismo, né? E as coisas tendem a subir de novo, né? As pessoas voltam a se preocupar, voltam a se dedicar, tem muito sofrimento, às vezes guerra, enfim. O ideal é que não chegue a esse ponto, não chegue lá embaixo. Você já consiga virar antes, mas pode ser que eles cheguem, né? E aí como que ocorre essa corrupção, né? Como é que o Lobachevsky explica isso? Você tem algumas pessoas que ele chama de psicopatas, né? Como eu falei, o sociopata, ele não tem a questão moral. Eu faço uma associação para encaixar com o cristianismo. Sou eu que faço essa associação, tá, pessoal? Porque eu acredito que só tem 2 modelos de ordem. Existe essa ordem natural, a ordem cristã, a ordem hierárquica, onde os mais capacitados assumem os postos, os mais sábios, né? E assim sucessivamente. E uma desordem. A desordem pode ser de qualquer jeito, pode ser de vários modelos, né? Mas ela tende a ser uma caricatura da ordem natural. Por quê? Porque o diabo não é muito criativo, né? Geralmente ele pega o que? Ele macaqueia aquilo que Deus fez. Você pega toda essa doutrina revolucionária, o marxismo, lembra muito um cristianismo às avessas. É quase um contrário do cristianismo, né? Eles têm eles são contra os dogmas verdadeiros, mas eles criam vários dogmas falsos.
que eles chamam de científico, não tem nada de científico, né? Essas bobajadas, não existe sexo, o mundo tá acabando, por causa das questões climáticas, né? Por causa do canudinho. Eles vão criando esses dogmas que você é obrigado a entubar aquilo ali e aceitar de todas as formas. Né? Então, quer dizer, eles são contra o dogma, contra o nosso dogma, mas são a favor dele. E aí você vê a questão do duplo pensar, né? Que tá aí no livro do George Orwell. Esse duplo pensar, pra mim, que eu tenho percebido mais recentemente, ele é pra quê? No fundo, né? Eu nunca vi ninguém falar abertamente sobre isso. É pra destruição da capacidade lógica das pessoas. As pessoas não conseguem mais perceber a lógica, destrói o intelecto das pessoas. Porque você tá falando uma coisa e você tá fazendo outra. Você está prometendo uma coisa, você promete um fim, mas o meio que você está fazendo é o oposto daquilo. É a mesma coisa que fala assim, não, eu vou ficar saradão. Como? Comendo rodízio de pizza todo dia. É isso que eles fazem, é o duplo pensar. Você fala uma coisa, mas o que você está fazendo é o oposto daquilo que você está prometendo. Né? Eles prometem, você pode olhar, eles prometem a igualdade, mas o regime que eles montam é o regime mais hierárquico de todos. Mas você tem a maior diferença entre os que estão na liderança e os que estão lá embaixo. Né? E você não consegue... Porque é lógico que você tem uma tendência num regime natural das famílias mais nobres, elas prepararem os filhos desde cedo, tem aquela convivência ali com as pessoas e ascendem, né, o normal. Mas às vezes acontece, né, o próprio Platão deixa aberto isso, de uma pessoa que não era nobre, mas o cara tem um dom natural, um dom intelectual, um dom divino, e o cara tem que ter essa possibilidade de ascender. Assim como o nobre que não é nobre, um filho que não for nobre, tem que poder descer. Numa sociedade natural, há essa troca, essa ascensão e queda das pessoas a partir do momento que elas se dedicam mais ou menos. Isso é uma sociedade justa, uma sociedade de ordem natural. Na sociedade patocrática, corrompida, revolucionária, não existe isso. Os bons vão estar sempre em cima e os bons embaixo. Pode olhar. Não acontece no regime. Não há possibilidade de você sair ali, a não ser servindo, né, não sendo bom, sendo uma boa pessoa, sendo competente. Não, mas servindo aqueles dogmas ali do partido. Como acontece, por exemplo, no Brasil. Você pega uma Dilma da vida. Ela tem méritos intelectuais para ascender ao poder? Não. Tem méritos para ela só partido ali. O próprio Stalin, né? Como é que ele subiu na hierarquia do partido? Roubando e dando dinheiro pro partido. É assim que você sobe, né? Não tem uma hierarquia onde os melhores vão subindo e os piores vão descendo. Isso não tem. Tem com relação ao partido. Esse é uma inversão da questão da verdade, né? Você encaixa muito bem aí também a ideia de Santo Agostinho, de uma sociedade baseada no amor, né? E uma sociedade baseada apenas em desejo, em poder, em cada um. Uma sociedade egoísta, onde cada um quer o melhor para si e literalmente foda-se o resto, né? E aí é óbvio que não vai dar certo uma sociedade onde as pessoas disputam entre si, né? E exploram umas às outras, principalmente quem está em cima explora quem está embaixo. Né? Diferentemente, na outra sociedade vai haver muito mais caridade. Né? Vai haver uma preocupação muito maior de verdade. Não se confunda com um duplo pensar. Porque essas palavras positivas, elas são muito mais julgadas no regime revolucionário. Né? Toda hora eles falam amor, igualdade, liberdade, justiça, democracia, liberdade de expressão. Liberdade de expressão para eles é censurar você. Isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é esse vídeo meu que, se bobear, ele vai ser bloqueado no YouTube. Isso é liberdade de expressão para eles. Você vê que é o duplo pensar. E aí, uma coisa que eu tô percebendo é o seguinte: as pessoas que elas ficam recebendo esse duplo pensar há muito tempo, elas perdem a capacidade lógica de perceber, olha, isso não tem relação com isso. E aí elas não conseguem fazer um silogismo natural e desenvolver uma ideia. Elas não percebem contradição. Esse é a grande virulência do duplo pensar. Qualquer dia desse eu posso fazer um vídeo especificamente explicando essa questão. Porque eles falam uma coisa e estão fazendo outra. Né? É o pensamento dialético também que eles estão, né, da língua dividida da serpente, que tem dois lados. Ela fala uma coisa e está fazendo outra. Se ela está falando A, ela vai fazer B. Se ela faz B, se ela fala A, ela faz B. Se ela fala B, ela faz A. Então, assim, é totalmente invertido do que deveria ser. E é justamente por isso que não funciona. Só, assim, a Margaret Thatcher que falou, né? A sociedade revolucionária, ela funciona enquanto você está usufruindo dos bens que já tinham sido produzidos antes. Né, da base moral, do bem financeiro, bem tanto cultural, moral, quanto financeiro. Porque uma hora vai acabando e assim se autodestrói. Se deixar, eles vão voltar para as cavernas daquele jeito ali. Pode prestar atenção que vai se destruindo, vai se corrompendo. Você vê o exemplo aqui da Venezuela. A gente acha que a revolução aconteceu em países pobres. Não, muito pelo contrário. A França, quando teve a Revolução Francesa, era a principal nação da Europa. O que é a França hoje? Hoje até o Paulo Guedes contava que peitou a França. Hoje até o Brasil peita a França. A França hoje não tem relevância quase nenhuma global. Né? E era a grande nação da Europa. Você vê que vai se elas vão se corrompendo totalmente. Quando acontece de não acontecer isso, por exemplo, a China tem um relativo crescimento, embora eu não sei se tudo igual as pessoas falam, mas é porque começaram a liberar o mercado. Tiveram que deixar essa lei, essa ordem natural, pelo menos na economia. Você tem que deixar uma certa, porque automaticamente, gente, a verdade é meio que, assim, ou você deixa ela usufruir, ela transitar ali, ou o negócio vai se autodestruindo, e você não tem nem no que mandar daqui a pouco. Como aconteceu tanto com o Hitler, ou como aconteceu aqui com aquele líder do Paraguai também, que entrou em guerra aqui com o Brasil. Eles vão ficando sozinhos, chega no final não tem mais nada, não tem mais ninguém, eles já destruíram tudo, conseguem destruir tudo em torno, né? Por quê? Porque vai se desfazendo. Só consegue se sustentar enquanto ainda tem uma base, um resquício da antiga moral, da moral cristã, da antiga ordem, da ordem natural. À medida que você vai se corrompendo, isso vai acabando por completo. Né? E, então vamos explicar, já diferenciei mais ou menos os dois, vocês já tiveram uma base, né? Esse sociopata, né? O Kolakowski, ele chega a usar o exemplo que ele é como se fosse um daltônico, ele não enxerga determinadas cores, né? O daltônico.
ele fez essa analogia, né? O sociopata, ele não enxerga os valores, ele enxerga, mas usa. Então, o sociopata, pode prestar atenção, isso ocorre desde grupos pequenos como em grupos grandes. Ele é meio maluco, né? De modo geral, eu vou usar isso assim, entre aspas. Não é maluco necessariamente, mas vamos botar assim. Ele consegue perceber outro cara que é tão maluco quanto ele, o cara que está se sentindo... ao não entender as questões morais muito bem, não sentir, ele acha que essas normas morais, elas não passam de imposição de quem está no comando, né, de uma sociedade natural, sobre ele. Esse cara está querendo me controlar, por isso que ele está dizendo, para não roubar, para não matar, para não estuprar. Ele acha que isso é uma imposição, né, para controlar ele. E ele consegue ver que tem outros malucos que também estão incomodados com isso. Então eles tendem a se associar, né? O colocado seguinte é o seguinte: o número de sociopatas verdadeiros, né, fisiologicamente, se você fala, é pequeno, não são muitos. Mas eles têm muita malícia, eles usam muito dessas questões morais, de se colocar como oprimidos e tudo mais. Então eles formam em torno deles um grupo de histéricos. E aí você começa a formar um percentual da população um pouco maior. Os sociopatas normalmente são os líderes, eles formam em torno deles um círculo de histéricos. Histérico no sentido por quê? Porque você não pode usar a razão para discutir com ele, né? Porque ele vai ver que ele tá errado, então ele começa a ser histérico mesmo, literalmente. Né? Não apenas literalmente, mas no sentido de que ele acaba sendo influenciado por esse sociopata e por vezes acaba respondendo como se fosse, mas não necessariamente ele é. Uma hora ele pode até se tornar, né? Porque é aquilo que eu falei, a partir do momento que você começa a tomar uma atitude pro bem, você tomar aquela atitude boa, por exemplo, você começa a fazer exercício, no início é muito mais difícil, depois já tem 10 anos que você faz exercício, é muito mais fácil, você já está acostumado. Agora, e mesma coisa pro contrário, se você toma cerveja, no início é fácil não tomar, depois que você já toma 10 anos, é muito mais difícil não tomar, tanto pro bem quanto pro mal. A virtude, né, vem no hábito, mas o vício também acaba se tornando um hábito e fica muito mais difícil. Isso tende a virar uma bola de neve, tanto para um lado, né, quanto para o outro. Então, com relação a esse psicopata ainda, eu acho que tem essa questão fisiológica, são 3 pontos, né, que eu comecei a explicar nisso, mas não terminei. Tem a questão genética fisiológica, que vai influenciar, eu acho que, assim, tem aquilo que o Cristo disse, né, para alguns deu 10 talentos, para um deu 5, para uns deu 1. Ele tem pessoas que têm uma tendência um pouco maior, que é esse indivíduo de um talento. Por isso, muita gente já considera os psicopatas grandes e muito inteligentes. Não considero, né? Porque eu acho que pra fazer o mal é muito mais fácil que pra fazer o bem. Inteligente ele seria se ele fizesse o bem. Se ele já começa pro lado errado, não tem como se chamar esse cara de inteligente. Ele pode ter outras habilidades especiais, como matemática, como tecnologia, enfim, marketing, o cara pode ser bom de oratória, mas isso não é inteligência. Pelo menos eu não considero isso inteligência. Então, tem a questão genética fisiológica, tem a questão social, ele vive num meio onde as pessoas são muito psicopatas ou histéricas, e ele tende a ter mais facilidade, mas tem, no último, a questão do livre-arbítrio. Por exemplo, você pode tá fazendo dieta, vamos botar aqui. Você tem fome, você passa toda hora te dá fome, você quer comer uma pizza, um x-tudo, mas você segura, você vai lá na saladinha, vai se segurando uma proteína, água, de boa, vai levando, e aí você fica assim uma semana, um mês, você tem a vontade, você tem, mas você usa o seu livre-arbítrio para não usar, para não fazer, né? Eu acho que com a sociopatia é um pouco assim, você tem aquela tendência, né? A não ser que o cara seja totalmente doente, mas não costuma ser o caso, né, uma questão médica, porque aí nesse caso o cara vai para uma questão médica e não tem emprego, não participa da vida pública, da vida política, né? Nesses casos eu acho que é uma predisposição sim, mas que poderia ter sido moralmente, na questão do livre-arbítrio, ainda que o meio social influencie, no livre-arbítrio a pessoa pode sempre dizer não. Você tem muitos casos de pessoas que são, né, viveram ali no tráfico e em ambientes muito, né, corrompidos, e se foram grandes homens, grandes pessoas, fizeram grandes contribuições para a humanidade, porque no fundo, há sempre a possibilidade do livre-arbítrio falar mais alto. Né? Isso eu coloco para combinar um pouco com a doutrina cristã, para não achar que é um determinismo, né, que as coisas sucedem desse jeito e vão sempre ser assim. Não, eu acredito que há uma questão de livre-arbítrio, embora haja essa tendência. Essa tendência, mas assim como você tem vontade de... Por exemplo, eu posso ter vontade de fazer xixi agora, mas eu não vou porque eu tô gravando vídeo. Quando eu terminar, eu vou lá. Você pode ter essa intuição, esse instinto, mas há sempre essa possibilidade do livre-arbítrio falar mais alto, você fazer a questão do livre-arbítrio e falar, não vou, né? Então, aí você tem esse sociopata, ele vai fazendo essa associação com outros, a partir daí ele cria uma hierarquia, uma meritocracia corrompida, onde ele vai ver que outros malucos como ele vão se associar e esses caras começam a subir nos postos. Se eles estão numa empresa, se tem 2, 3, 4, 5, é porque eles tomam, eles vão expulsar quem não pensa daquele jeito e colocar pra dentro outros sociopatas como ele, principalmente na liderança, que é o que acontece hoje no Brasil. Hoje tá praticamente tudo tomado, né? Quase todas as posições de liderança nas grandes empresas, na mídia, na universidade, na política, são quase todos tomados pelos sociopatas. A gente vive um período de doença social. Tanto é que você tem um cara praticamente analfabeto como presidente. Isso é uma espécie de deboche. Assim. Eu costumo dizer que é um deboche diabólico, porque você lê os diálogos platônicos, toda hora ele faz a proposição, né? Você tem uma condição de colocar uma pessoa para fazer. Você vai botar aquele que sabe e aquele que não sabe. Né? Você tá com problema de saúde, você vai no médico ou no cara que não é médico? Você vai no médico. Você vai construir uma casa, você vai contratar um engenheiro ou você vai contratar um cara que não entende nada daquilo? Você vai no cara que entende. Por que pra comandar o Brasil o cara pode nunca ter estudado nada e saber? Nasceu sabendo? É alguma espécie de profeta, alguma coisa assim? Não, acho que não. É impossível.
né? Só que isso da boca pra fora. É só um dizer da boca pra fora. Ninguém leva a sério o que ele fala, nem ele, nem os amigos dele. Chega lá na hora, eles falam o que ele quiser, chega lá na hora, eles veem o que eles vão fazer depois. Se é que estão preocupados com isso. É simplesmente uma questão de tomar o poder. E a partir daí, como eles se viam oprimidos, quando eles chegam no poder, eles querem inverter. Eles não estavam sendo oprimidos. Aquilo eram leis morais mesmo. Você não deve roubar, não deve matar, não deve estuprar, porque isso é ruim. A lei natural fala isso, né? Ninguém nunca valorizou isso em nenhuma sociedade humana. Mas o psicopata, ele acha que isso é uma opressão pra cima dele. Como assim? Não posso roubar, não posso matar, não posso, né? Ele acha que tudo é dele, que ele tem que ter o poder mesmo. Então, uma vez assumindo o poder, ele vai inverter essa opressão. E essa opressão que ele achava que tinha sofrido, mas não tinha, na verdade, era a lei natural, ele vai passar a impor. Agora, você acha que você é homem? Não é. Eu vou decretar agora que você não é mais homem, não existe sexo, não tem essa palhaçada, banheiro de mulher é de homem, mistura tudo. Ele vai começar a impor uma nova moral para se manter no poder. E as pessoas que respeitam essa moral pervertida ascendem junto com ele. Pode ver, essas pessoas que falam nesses assuntos, elas têm na entrevista no Fantástico, vai ganhar prêmio em tudo quanto é lugar, todos esses artistas aí, só entra na novela e fala isso, até nas universidades. Se você não entrar nessas pautas, você não vai ganhar o emprego, não vai ganhar o cargo, não vai, se ganhar, não vai ascender. Né? Então eles criam uma moral pervertida, né? E aí aos poucos vão tomando, e isso eles fazem no meio, vão tendendo a fazer em todos os meios, né? Fizeram na cidade, na mídia. Um dos poucos meios que tal, não sei se fez ou se não fez, é o militar no Brasil, é o que segura. Mas de certo modo, em algum percentual, eles fizeram também. A gente não sabe o quanto é esse percentual. Né? A gente vai saber agora. Se é maior ou menor, ou se já é o suficiente para tomar, se não é. Mas com certeza em algum percentual eles fizeram. Então quer dizer, lógico que existem meios que são mais ou menos resistentes na medida que possuem valores. Virtudes, coragem, virtudes intelectuais, virtudes religiosas. Né? E aí eles vão tomando e vão ascendendo. Na hora que conquista tudo, eles criam essa hierarquia, como era, por exemplo, na União Soviética, que não tem mais como fazer nada, mas só uma intervenção divina. Você tirar os caras lá da China do poder, ou eles brigam entre eles e se matam lá, ou uma intervenção divina, ou uma intervenção de outro país, os Estados Unidos aumentar a guerra. O povo chinês, fazer alguma coisa, não tem chance. Os caras têm o controle financeiro, o controle de mídia, o controle das universidades, o controle militar, todo o controle estão na mão de alguns poucos. Então, quer dizer, não tem como reverter mais o jogo, humanamente falando. Né? Embora as pessoas falam de trabalho de base, enfim, mas se o cara tiver o monopólio da arma, não adianta muito trabalho de base mais. Trabalho de base é quando você está num ambiente democrático. E você ainda pode fazer alguma coisa. Depois que os caras tomaram tudo, você pode ser a cultura que, se quiser, você não vai assumir os postos. Né? Muito difícil. Só realmente aí uma intervenção divina. E aí qual é a grande proteção? A proteção é você justamente formar pessoas virtuosas. Ser exemplo e formar outras pessoas virtuosas. Né? A própria religião, o cristianismo, no caso, né? O verdadeiro cristianismo, não é esse cristianismo aí, água de salsicha que estão vendendo por aí agora, mas aquele verdadeiro cristianismo, o cristianismo de Santo Agostinho, o cristianismo de Santo Atanásio, né? O cristianismo de São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, e tantos outros, Chesterton, Padre Pio, né? Para trazer exemplos mais novos, Padre Paulo Ricardo. Esse verdadeiro cristianismo, um cristianismo que, como o Chesterton coloca tão bem, ele é doce, mas ele é guerreiro. Né? Ele é obediente, mas ele também sabe enfrentar quando precisa. É do discernimento, da inteligência, da coragem, da virilidade. Né? Esse verdadeiro cristianismo é uma proteção. E é verdade, né, pessoal? A verdade. No fundo, é uma ordem onde as pessoas respeitam a verdade e o óbvio, e na outra ordem elas querem ocultar a verdade ou corromper a verdade de todas as formas, até as coisas mais óbvias. Eles querem inverter. Não pode falar nem que a grama é verde. Daqui a pouco você fala que a grama é verde, você vai ser preso, porque isso aí é discriminatório, um monte de coisa e não pode falar. Quer dizer, tudo que é verdade você não pode falar. Não existe nenhuma ofensa maior. Né? Na ordem natural, ofensa é o quê? É você estuprar, é você matar, é você roubar. Na ordem patocrática, é você falar a verdade. É você falar que um homem é um homem, é você tem que estar preso. Você roubar, você traficar, tudo isso pode no regime doentio. O que não pode é falar a verdade. Falar que 2 mais 2 são 4, falar que um homem é homem, uma mulher é uma mulher. Falar esse tipo de coisa é crime. Não tô brincando, gente. Você vê isso no Brasil hoje. Parece absurdo, né? Parece que, você tá de sacanagem, você tá de palhaçada. Não, é assim mesmo, não tô brincando, não. E aí que você vê que, no fundo, é uma disputa espiritual, intelectual e espiritual, né, pessoal? Por isso que eu coloco sempre essa questão do livre-arbítrio, né, quando a pessoa, talvez na formação, na infância, na criação, enfim, porque em algum momento a pessoa tem que ter esse livre-arbítrio para escolher, não é um determinismo puro e simples, né? Porque se você pensar que é uma questão genética, então o cara já está condenado, vai acontecer aquilo ali e não tem mais o que fazer. E não é bem assim, existe essa possibilidade de conversão, mas no fundo é uma escolha individual. Ou então o próprio Deus tocar a pessoa, porque do contrário, a gente pode orientar aqueles que querem conhecer, os que não querem, não tem muito o que fazer. Escolheu, não é uma questão de você dialogar logicamente com o cara e provar que ele está errado, porque ele sabe que está errado, no fundo ele sabe, tanto que ele cria uma neurose, essas pessoas geralmente têm problemas psicológicos, depressão, porque eles sabem, no fundo eles sabem que está errado, mas eles optaram por escolher o errado só que eles não vão dizer que estão errados, vão dizer que estão certos, da boca para fora, né? E aí você cria as neuroses, cria os problemas psicológicos, né? É uma sociedade, você vê hoje no Brasil a quantidade de pessoas doentes psicologicamente, porque você vive num regime doentio, onde as pessoas são obrigadas a defender mentiras o tempo inteiro. Falar maluquices o tempo inteiro como se fosse coisa certa. É lógico que isso vai deixar as pessoas doentes. Né? Enfim, pessoal. Era basicamente isso que eu queria passar para vocês hoje. Né? Em resumo aqui, para fechar, eu considero que existem só, na verdade, 2 modelos de ordem. Uma ordem normal, hierárquica, natural, onde os bons ascendem e comandam. Isso é bom tanto para quem está em cima quanto para quem está embaixo. Você gera para todo mundo um regime mais saudável. Ou você tem
uma desordem onde não respeita essa ordem natural, essa hierarquia natural, não respeita a verdade, não respeita as virtudes, não respeita os valores, e aí você diz que está criando um regime em prol da igualdade, mas é uma igualdade onde a desigualdade é maior do que nunca, né? Onde os que têm muito passam a ter muito, e os que têm pouco passam a não ter nada, passam fome. É isso que acontece nesse país. Só existem dois modelos de ordem, uma ordem verdadeira e uma desordem, né? Só que essa desordem ela pode se formar de diferentes maneiras. Você pode entrar numa desordem alegando democracia, alegando liberalismo, alegando comunismo, alegando socialismo, você pode dar o nome que você quiser, fantasiar ali da boca para fora, o que você quiser, mas no fundo são essas duas formas de hierarquia que vão prevalecer, ou uma ordem natural saudável, ou uma ordem doentia, psicopata, com psicopatas no poder. É lógico, pessoal, quando você olha os países aí por aí, esses modelos, eles são teóricos, né? Na realidade, eles se misturam, as pessoas estão em transição entre esses dois modelos, né? Como Platão dizia, existe o quente, existe o frio e existe o morno, existe assim, eles estão em um processo dinâmico, onde aquilo que está saudável pode ficar doente, aquilo que está doente pode ficar saudável, né? Nessa transição, nesse dinamismo. Então, beleza, pessoal? Era essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje aí. Vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o vídeo, beleza? E até a próxima. Tchau, tchau.